Este é o seu canal No Ar Digital. A pergunta que se faz é o que tem a ver o corpo saudável com o mercado digital, com o mundo digital? Por que tantas pessoas deste mundo estão envolvidas em ter um corpo saudável? Queremos falar sobre isso, essa correlação de vocês ter um desenvolvimento emocional equilibrado e trabalho e a estabilidade saudável do corpo. Que isso tem a ver com o mundo digital. Neste episódio você vai ver, vai ouvir e vai aprender muito sobre isso. Está no ar o seu canal No Ar Digital. Olá a todos vocês, está aqui no seu canal No Ar Digital, trazendo informações para vocês do mundo digital, do mercado digital, o que envolve todo esse processo, os bastidores, as tendências e os principais players e os movimentos que está acontecendo neste mundo. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio ele que é uma grande influência numa parte que nós vamos comentar hoje, uma parte que há em comum das pessoas que estão desenvolvendo esta habilidade. E para falar sobre isso eu trouxe ele, Léo Ritz, um convidado todo especial para o nosso programa. E nós vamos falar hoje a importância, uma coisa que tem em comum das pessoas que estão desenvolvendo o mercado digital é a preocupação com o corpo. Uma das coisas que acontece, Léo, é que a gente vê algo em comum que essas pessoas fazem. Além de faturar milhões no mercado, eles têm um hábito de trabalhar muito bem o corpo. E nada melhor dessa pessoa que tem perto, tem sido um grande influenciador, inclusive na mudança da minha vida, de ter uma vida mais saudável. A gente às vezes foge dessa responsabilidade de cuidar do corpo, e como é uma coisa que todos eles fazem, nós estamos querendo comentar sobre isso. E eu quero começar com o Léo Ritz falando sobre a importância disso e por que essas pessoas que têm esse sucesso, que trabalham nesse mercado, é primordial ter esse hábito de trabalhar o corpo. Léo, é um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Léo, quero que você então fale com os nossos seguidores, aqueles que estão nos assistindo agora, essa importância, Léo, de incluir na vida esse hábito. E é uma coisa comum. Você que também é uma pessoa que estuda muito sobre isso, você que já fez o método IP e algumas mentorias aí, fale para o nosso público qual a importância de inserir, como essas pessoas têm isso em comum, por que eles seguem essa rotina, esse hábito. Primeiro, é uma alegria estar aqui no seu programa, Dave. Muito obrigado pelo convite. E falar de bem-estar, né? Falar de saúde, falar de exercício do corpo é algo muito legal, né? Porque o corpo é algo muito especial. A gente não é ensinado, sabe, cuidar dessa máquina, que é algo tão importante que a gente tem, e é algo tão útil, porque o corpo só é um. Se você, de repente, sabe, em alguma peça falhar, você vai ter que correr muito, né, para corrigir, de repente, alguma problemática, né? Então, David, olha só, eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, quando minha mãe foi acometida por uma doença chamada cariocarcinoma metastático. Isso, sabe, acabou que traumatizou muito, né? Não só eu, mas toda a minha família, né? Perder a minha mãe tão jovem, né? 34 anos para um câncer, né? Assim, que acominou ela de uma maneira assim muito fulminante, né? E daí existia aquela cultura, né? Ou aquela fala que dizia que tua mãe foi de câncer, né? Vocês têm sérios riscos
de todos vocês irem também. E aquilo, sabe, de alguma forma foi muito latente no meu coração. E daí eu comecei, sabe, muito menino ainda, 14 para 15 anos, comecei a pesquisar, né, o que que isso de fato significava, né, se realmente isso tinha alguma ligação. E aí, sabe, na Bíblia, como está escrito, né, que quando a gente tem o conhecimento liberta, e aquilo, sabe, foi muito forte, porque eu entendi que existe, sabe, uma forte ligação, sim, dos hábitos, né, dos hábitos alimentares, dos hábitos de como as famílias elas se comportam, né, no trato ou no que toca a questão da saúde, né, na questão do que toca ao corpo. E aí aquilo me despertou bem cedo, né, ao ponto então que misturando então com outros entendimentos, tipo como está escrito lá no livro de Gênesis, né? Olha, vocês dominem sobre tudo que se move no céu, na terra, né? Inclusive sobre os vossos ímpetos, né? Então isso de alguma forma me ajudou muito, me ajudou bastante a ter assim, sabe, esse despertar e cuidar, né? Então, Léo, esse versículo realmente ele impactou. E a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso foi você, mas depois eu vi também que o Pablo Marçal falava sobre isso. E aí eu acompanho alguns desses plays de sucesso. Conheci um pessoal em Alphaville, a mentorinha que eu faço, os anfitriões, eles inserem isso. É um dos meus mentores, chama Diego Diferente. O Diego também faz parte desse ecossistema do Pablo e ele faz esse trabalho com o corpo, a importância disso. Agora eu queria que você comentasse o seguinte, o que você acha, por que que todas essas pessoas que estão no mercado, que estão despontando, que estão fazendo aí a história deles, marcando esse mercado, têm esse hábito? Você acha que isso impacta diretamente nos resultados? E isso é um conselho para que as pessoas, que a gente busca algo em comum que essas pessoas fazem. Além de fazer milhões, eles têm esse hábito. Você acha que isso impacta, Léo, nas mentorias que você fez, inclusive do próprio Pablo aí, que você fez o pior ano, né? Sempre está aí, é um dos alunos daqueles que eu vejo que é bem dedicado mesmo, de olhar tudo que a mentoria faz, que é o hábito do dia, né? Isso impacta diretamente nos resultados, Léo? Com certeza. Então, muito boa pergunta, né? Eu entendo que nós somos seres tricotômicos, né? A gente Deus quando criou a gente, Deus criou o espírito, né? Deus criou o corpo e Deus criou a alma, né? O corpo, ela é assim essencial, porque o corpo, sabe, se você não tiver bem do corpo, por mais que de repente você esteja muito bem na mente, mas sabe, vai ficar faltando alguma coisa. Então, sem dúvida, esses camaradas aí que eles estão despontando aí em termos de finanças, né? Na verdade, isso é o resultado da equalização desses três itens, né? Espírito, alma e corpo, né? Então, assim, faz todo sentido, porque quando você desperta para essa linha, então, de cuidar do corpo, você só tem a ganhar, porque você vai ter muito mais disposição, você vai ter muito mais, sabe, muito mais saúde emocional, você vai ter muito mais um raciocínio muito mais claro, né? Você vai ter muito mais disposição para pensar e, sabe, a vida ela vai estar mais clara em todos os sentidos quando você então cuida basicamente desse item, né? Verdade, Léo. Eu percebo assim que você falou, né? Esse mercado, como ele é muito dinâmico, as pessoas que estão trabalhando nisso, produzindo alguma coisa diferente, criando movimentos, gera uma energia muito grande. Como você disse, se o corpo não está preparado, se você gera uma energia e o corpo está debilitado, ele não vai aguentar o baque, né? Eu percebo que essas pessoas elas trabalham muito, elas usam muito a energia, eles usam muitas questões emocionais e para o corpo aguentar tem que ter esse cuidado, tem que ter esse equilíbrio. Eu vejo que eles suportam, eles não cansam, eles estão sempre animados. E como é importante a saúde do corpo, né? Outra coisa que eu vejo, hoje nós temos, por exemplo, aqui a sua filha Luísa, também tem o Samuel, você inseriu esse hábito também na sua família, né? A família também segue essa coisa, né? Isso é muito importante, de criar o hábito, não só você, mas até a geração nova que já vem, você ensina tanto a nutrição, que é um combinado, né, de nutrição, escolher bem o que você come,
as coisas que não são químicas, cortar, diminuir em grande parte o açúcar, o sal e a gordura, e você inseriu isso na sua família. Qual a importância de nós que queremos entender melhor sobre esse mundo e os hábitos dessas pessoas de sucesso e inserir a família nessa programação? Boa pergunta. Então, eu aprendi que casa de pai, escola de filho. Então, assim, os filhos, eles de repente observam o que você fala, mas eles dão muito mais valor àquilo que você faz. Então, no que toca a questão do cuidado do corpo, sabe? Não é uma garantia, mesmo você sendo exemplo, não é uma garantia que você vai alcançar o teu filho, mas assim, vai ser uma influência muito forte. E eu acredito que faz muito sentido, né? Uma vez que a gente hoje acaba enfrentando uma briga muito desleal, né? Que ser saudável, às vezes, né, não é gostoso, né? O gostoso é não ser saudável, né? Porque é uma oferta muito grande, né? Igual você falou agora há pouco, do questão dos alimentos apetitosos, né? Rico em gordura, em sal, em açúcar. Então eu, enquanto sacerdote lá de casa, eu tenho trabalhado, sabe? Inserir essa cultura a partir dos meus hábitos, né? A partir de uma instrução, a partir ali do aconselhamento diário. Na nossa equipe aqui do canal, Léo, nós temos o nosso reitor, que é o Whindersson Sextinel. Ele é um exemplo. Ele perdeu mais de 40 quilos, assim, numa luta terrível. E hoje ele tem um hábito, ele corre todo dia 5K, tem dia que ele corre mais. Temos também a nossa outra apresentadora, que é a Bia Gomes, ela corre todo dia 5 quilômetros, isso já tem 57 dias consecutivos que ela está fazendo esse 5K, fora de ter a questão muito ligada à nutrição. Temos a nossa diretora de imagem, que é a Anne, é uma pessoa também que se preocupa, e para mim, que estou inserindo esse novo hábito, é uma luta, só que a recompensa, né? A recompensa é a satisfação, porque quando você trabalha essa questão de organizar os neurotransmissores que o próprio corpo produz, né? As pessoas dizem assim, quando você está fazendo atividade, você está liberando endorfina ou endorfinando o corpo. Isso abre a mente criativa para criar mais coisas, para conseguir ter energia para gerar aquilo que você já está acontecendo. Então, a importância dessa parte do corpo, por isso nós fazemos isso para o canal. Se você está buscando despontar nesse mercado, e você tem que copiar os hábitos, e um deles é essa de ter um compromisso com o corpo. Eu quero agradecer a presença do Léo aqui, a sua filha Luísa, que está aqui nos bastidores, e queria que o Léo desse um recado para as pessoas que querem e precisam, assim como eu, colocar e inserir esse hábito na vida. As primeiras lutas são difíceis, mas depois vira uma coisa confortável. Queria que você falasse para o nosso público aí, incentivasse a eles a ter esse hábito de viver uma vida saudável. Então, Dave, olha só. Então, Dave, para você que está aí do outro lado, eu queria dizer o seguinte: está comprovado cientificamente que quando a gente, sabe, tira um momento, por pequeno que seja do dia, para a gente movimentar, para a gente suar, para a gente se exercitar, a gente melhora, sabe, em todos os sentidos, porque a gente vai endorfinando o corpo, como bem você falou, a gente vai, sabe, desenvolver uma criação em cadeia de uma série de hormônios do bem-estar, né? As serotoninas, as beta-endorfinas, e sem dúvida a gente só tem a ganhar. A gente com um corpo legal, a gente vai, sabe, estar mais de bem com a vida, a gente vai estar de bem com as pessoas que, sabe, nos rodeiam, e sem dúvida é um ganho para nós, é um ganho para a nossa família, é sucesso, é show. Então, mexa o seu corpo, mexa-se pela vida. Um forte abraço para você e tamo junto.